O exército nazista já tinha sofrido uma terrível derrota no território russo. Mussolini já havia tentado fugir, foi preso e depois morto. O grande império do eixo do mal, dos nazistas e fascistas, estava ruindo. Olá, aqui você está no canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Nós estamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Se você perdeu os vídeos anteriores, assista e compartilhe. Ajude esse canal a crescer cada vez mais. Bem, nós vimos que no último vídeo que o grande avanço dos nazistas havia sido interrompido, tanto na Inglaterra, porque Hitler não conseguiu a rendição do país, e também na Rússia. Hitler invade a Rússia com a Operação Barbarossa, mas sofre terríveis derrotas e em 43 o exército alemão se rendeu, representando a primeira grande derrota dos nazistas. Nesse momento, queridos, a Itália já havia sido dominada. Os Estados Unidos chegaram na Itália em 4 de julho de 1944. Agora faltava destruir o exército alemão nazista nas demais regiões da Europa. E aí nós vamos ter o famoso dia D, o dia 6 de junho de 1944, quando aproximadamente 160 mil soldados aliados desembarcaram na região da Normandia. E em agosto, graças a esse avanço dos aliados na região, em agosto as tropas francesas conseguiram chegar em Paris e tomaram o poder, venceram os nazistas. Parte da Bélgica e dos Países Baixos também foi conquistada, sendo libertos das mãos do governo de Hitler. Nesse cenário, já havia inclusive acontecido uma tentativa de contra a vida de Hitler que infelizmente fracassou. Nós temos, por exemplo, nessa época, a atuação de Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão que atuou na resistência e inclusive participou de atentado contra a vida do Führer. Mas, independente desse fracasso, agora o cenário é outro. Os Estados Unidos já estavam na guerra, dominaram a Itália, chegaram em Roma. Inclusive, o ataque à Itália teve uma participação significativa do exército brasileiro, não podemos esquecer isso. O exército brasileiro estava ali presente e até hoje existe uma homenagem anual feita pelo governo italiano ao exército brasileiro pela sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Bem, o dia D acontece 6 de junho de 1944, eles chegam na Normandia e passam a avançar sobre o território francês e Europa de modo geral. E nesse cenário, o exército soviético está agora contra-atacando. Eles resistiram aos nazistas, conseguiram a rendição dos nazistas e agora eles estão avançando em direção à Alemanha. E mais de 2 milhões de soldados farão o cerco à Alemanha. E no dia 16 de abril de 1945 se iniciam os ataques. Ataques constantes dos soviéticos ao território alemão. Até que, no dia 25 de abril, Berlim é tomada pelos soviéticos. Isso tem um lado positivo e um lado negativo também. O lado positivo é claro, finalmente a Alemanha foi invadida. Hitler realmente está encurralado. O regime nazista está ruindo. Porém, a violência que os soviéticos cometeram na Alemanha, especialmente com a população civil, mais especificamente com as mulheres, também entrou para a história. Infelizmente, foi uma página terrível daquilo que deveria ser algo incrível, que é a vitória contra o nazismo. Então, dia 25 de abril, Berlim já estava sob controle
dos soviéticos, que agora estavam do lado dos aliados. E você tem aquela foto incrível, como você está vendo aqui no nosso vídeo, do soldado soviético hasteando a bandeira da União Soviética em Berlim. No dia 30 de abril de 1945, os soviéticos então conquistam o parlamento. Essa imagem que você viu é no parlamento alemão. Hitler e Eva Braun vão cometer suicídio. Ok? Eles não se rendem, eles cometem suicídio. E a partir de agora, nós temos a liderança alemã, outros líderes da Alemanha sendo escolhidos para organizar a rendição final e a assinatura da rendição incondicional. E essa rendição incondicional é assinada pelo representante da Alemanha no dia 2 de maio de 1945. Então, no dia 2 de maio de 1945, definitivamente a Alemanha nazista está derrotada. Certo? Porém, apesar da Alemanha e da Itália estarem derrotados, há um país que ainda falta ser derrotado, que é o Japão. Lembrem-se, nós temos o eixo Alemanha, Itália e Japão. E o Japão não se rendeu e deu continuidade à guerra. Então, o governo americano toma uma decisão extrema. No dia 6 de agosto de 1945, eles vão testar uma arma inédita na história, que é a bomba atômica. Então, no dia 6 de agosto de 45, a primeira bomba atômica é lançada na região de Hiroshima. Mesmo assim, o governo soviético não se rende. Perdão, o governo soviético não. Ô Tito, tá viajando. O governo japonês não se rende, infelizmente. E aí, no dia 9 de agosto de 45, é lançada a segunda bomba atômica na região de Nagasaki. Então, Hiroshima e Nagasaki são arrasadas pelas bombas atômicas. E no dia 2 de setembro de 1945, acontece a rendição japonesa. Então, a Primeira Guerra começa em setembro de 1939, quando a Alemanha e Rússia atacam a Polônia, e ela se encerra quando o Japão se rende após as duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. A partir desse momento, nós temos então os acordos de paz. Esses acordos já haviam sido iniciados desde 43, quando o exército nazista se rendeu na União Soviética. Nós temos, por exemplo, a Conferência do Cairo, em 1943. Mas os dois mais importantes desse período são a Conferência de Yalta, em 1945, e nesse acordo nós temos aí a assinatura da rendição da Alemanha, e o território alemão, a partir desse momento, passa a ser controlado pelos aliados, pelos vitoriosos, que são Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. A Polônia deveria devolver parte dos seus territórios orientais para a Rússia. Ok? Então, esses são os dois principais pontos da Conferência de Yalta em 1945. Rendição alemã, seu território agora está controlado pelos vencedores, e a Polônia deveria devolver seus territórios, parte dos seus territórios orientais para a Rússia. Ainda em 45 são assinados alguns acordos na Conferência de Potsdam, também em 1945. Na Conferência de Potsdam é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. E aí você entende por que eu digo que entender o mundo atual é necessário, para entender o mundo atual é necessário compreender a Segunda Guerra Mundial. A ONU é criada para substituir a Liga das Nações, que não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial. Também em Potsdam é determinada a criação de um tribunal, o Tribunal de Nuremberg. E qual é a função desse tribunal? Exatamente interrogar, julgar e condenar os responsáveis pelo nazismo. Ok? E em Potsdam
eles dividem literalmente o território alemão. Lá em Alta, havia sido determinado que o território alemão ficaria sob domínio dos aliados. Agora, em Potsdam, eles organizam essa divisão. Então, você vai ter uma parte do território alemão sob influência soviética, outra sob influência americana, outra francesa e outra inglesa. Nós temos aí, então, o início da Guerra Fria. Exatamente da Guerra Fria. Você tem aí a imagem dos líderes aliados, vencedores da guerra. Você tem aí ao centro Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e ao seu lado Winston Churchill e Joseph Stalin. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial e a assinatura dos acordos de Yalta e Potsdam, nós temos o fim o fim da Segunda Guerra Mundial e início do conflito que nós conhecemos como Guerra Fria. E assim, nós terminamos essa série a respeito da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez eu peço, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Em breve, nós teremos outra série sobre algum evento histórico importante nesse canal. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua confiança. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.